No vídeo de hoje a gente vai aprender mais dois elementos de programação Android. Então se você quer aprender mais dois elementos para aprimorar a sua capacidade de programação, então bora lá. Olá, amantes da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CodeZone. Quem nos fala é o Pedro. E como prometido, pessoal, a gente está aqui com a parte 2 do nosso vídeo sobre elementos de programação Android. Hoje a gente vai tratar com mais dois elementos, que é no caso o Switch e o Radio Group. Ainda continuando a nossa trajetória, a gente está aqui no app anterior que a gente criou, que a gente já tinha feito na aula passada, então a gente parou daqui. A gente trabalhou a gente trabalhou na aula passada com o Test View e o Button. Então ainda estão aqui. Então no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tratar com os dois elementos principais, né? Que é o switch, que é esse aqui, esse botãozinho que a gente chama muitas vezes de demarcador, e o Radio Group. Você pode perceber que o Radio Group, já para começo, eu vou começar por ele, que ele é mais complicado. É o seguinte, você já pode perceber que ele não é um elemento em si. Na hora que você coloca ele aqui, vou aproximar um pouco aqui a câmera. Na hora que você coloca o elemento, você pode perceber que ele vem desse tamanhozinho. Então não tem como isso aqui ser um demarcador. Você pode ver que ele não aparece na tela. Bem, isso se dá por quê? Porque o Radio Group ele não é um elemento em si. Ele é, na verdade, um agrupador de elementos. Então, o que ele agrupa aqui dentro? É esse elemento aqui chamado Radio Button. Você pega ele aqui, arrasta para dentro do Radio Group, você já pode ver que ele já vai aparecer aqui. Só que ele não está elemento solto. Não, o Radio Button ele não está solto como os demais. Ele está preso ao Radio Group. Então você, para mexer o Radio Button, você tem que mexer no Radio Group. Bem, o Radio Group é importante para quesito de, primeiramente, organização. Segundo o quesito, é o quesito principalmente que ele é mais utilizado, que é o quesito principalmente de programação, porque ele é mais fácil de programar do que o elemento sozinho em si. Então, você usar o Radio Group, ele sai bem melhor na aplicação do que você está usando o Radio Button isoladamente. Então vamos prender ele aqui na tela, vamos afastar um pouco a tela para trás. A gente vai começar por ele, tá? O nosso objetivo vai ser mudar aquele texto pessoas ali. Nossa aplicação já vai ter um fundo diferente, então vamos apagar esses buttons aqui. A gente não vai precisar mais deles. Vamos selecionar aqui, o Radio Group para ele vir mais para baixo. Pronto, consegui selecionar aqui o Radio Group. Ele é um pouco complicado de mexer, pelo fato dele ser, no caso, uma espécie de container. Então ele está sempre selecionando o Radio Button. E às vezes você clica no Radio Button e ele às vezes seleciona. Vamos só prender esse switch aqui também, que já vai trabalhar com ele. Na verdade, vamos tirar ele da tela para não confundir. Então a gente pode ver aqui que ele já está aqui, certo? Então o que você tem? O Radio Group em si, ele não tem atributos comuns, como você pode ver aqui, ó. Os common attributes, ele só pega o checked button. Você pode ver que tem dois buttons aqui, nesses IDs, porque ele justamente está selecionando os Radio Buttons que eu coloquei lá dentro. Então você vai ter dois aqui, o Radio Button 1 e o Radio Button 2. Você pode ver aqui que são os mesmos, olha só. Radio Button 1, Radio Button 2, porque ele está selecionando os dois que estão lá dentro. Como eu falei, ele não é um elemento em si, mas ele é, na verdade, um seletor de elementos. Vamos afinar ele um pouco. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar um desses Radio Buttons e alterar as propriedades dele independentemente. Você pode ver que os Common Attributes já apareceram aqui para você poder alterar. Isso porque o Radio Button que eu estou selecionando está dentro do Radio Group. Então, você alterar as propriedades do Radio Button, você tem que selecionar independentemente. Então, vamos selecionar aqui primeiro o primeiro botão, que a gente vai colocar aqui, que ele vai mudar esse test view aqui. Então, nosso objetivo desse vídeo de hoje é alterar esse test view com o Radio Button e o switch. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o ID dele. Então, ID, a gente bota Radio bem-vindo. Botar aqui Radio bem-vindo. Você vai já entender porque eu coloquei esse nome. Refactor, vai refatorar. Radio. Qual será o outro nome? Olá. Pronto. Alteramos aqui, vamos refatorar de novo. Ele já tem um ID próprio, cada um. Então vamos alterar aqui o nome, o texto. Como a gente já falou, a maioria dos elementos que a gente tem em Android tem por ser esse termo texto. Então esse aqui é o de baixo, é o olá. Mudar para olá. Vamos selecionar aqui, pronto, já mudou. O outro é o bem-vindo, então vamos colocar mudar para bem-vindo. Pronto, mudamos aqui
a letra, né? Mudamos aqui o texto presente no Radio Group. Então, qual vai ser o nosso trabalho agora? O nosso trabalho agora, ele se trata justamente de alterar isso em questão de código. Você tem outros atributos aqui, é bem parecido com os outros atributos que a gente já tinha. Então, você não vai ver coisa muito diferente aqui, mas você tem essa questão de text color que ele vai ter, que é a cor do texto, né? Então, vamos mudar para uma cor de texto diferente. Vou colocar aqui um verdinho. Um verde escuro. Pronto. Você vai ter dois tipos agora de Radio Group com nomes diferentes, para não ter que mudar. Você tem também esse elemento de questão de mudar a tinta do seletor, que não é algo muito fora do comum, é algo bem simples. Então você só seleciona aqui esse botão tint, ele vai mudar a tintura do botão. Então vamos deixar essa coisa bem chamativa mesmo, para a gente poder mostrar aqui no vídeo como é que se faz, tá? Então pessoal, vamos agora para a parte do código, essa parte mais importante. Aqui eu apaguei o que tinha no vídeo passado, então vamos aqui explicar mais ou menos como é que declara o Radio Group. O Radio Group, ele é diferente da maioria dos termos que você já viu aqui no Android. Por quê? Porque ele é um seletor de outros elementos dentro dele. Então você não precisa selecionar todos os elementos presentes dentro dele. Você seleciona somente o Radio Group, ele vai selecionar os outros automaticamente, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos definir aqui Radio Grupo. Vamos selecionar português mesmo. A gente vai colocar aqui find, como no vídeo passado a gente já viu, find test by ID, find view by ID. Vamos selecionar o tipo Radio Group, como já falei. Então a gente vai vir aqui r.id, pronto. Então a gente vai selecionar o ID vai ser do tipo r.grupo rádio, foi o ID que eu defini lá para o nosso Radio Group. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esse Radio Group para selecionar os Radio Button, certo? Então, o que a gente vai fazer? Radio Group, pronto, set on checked change listener. Então, pessoal, após definir esse elemento, o set on change listener, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir outro elemento dentro disso aqui. Porque ele funciona dessa forma, ele funciona em camadas diferentes. Então, a gente tem que selecionar esse outro elemento que é o onChecked Change Listener. O elemento presente por saber o que a gente vai fazer quando clicar nesse radio. Porque aqui nessa primeira parte ele vai saber que você está clicando no Radio Group. Nessa segunda parte ele vai saber qual radio você está clicando e fazer a atividade que você deseja. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir as variáveis Radio Group. Pronto, Checked ID. Ele já até mostra aqui mais ou menos um exemplo de como você pode fazer. Mas eu vou deixar mais simples aqui para vocês entenderem. Então vamos tirar isso aqui. Que não tem necessidade de colocar qual tipo, que ele já identifica qual vai ser. A não ser que você queira. Que você for fazer alguma coisa mais mirabolante, ele vai pedir, claro, o tipo. Mas na casa aqui a gente não precisa. Então o que a gente vai fazer aqui? Val Radio Button recebe find view by ID Radio Button. Pronto. Selecionou aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse termo lá de cima, Checked by ID. Após isso, a gente vai ter que pegar nosso texto. Vamos definir o texto aqui. Nosso texto a gente colocou lá em cima. Find view by ID. É do tipo test view. Qual o nome do texto? Acho que tem aqui. Texto título. Na verdade não é texto título, é texto pessoas, isso é o que a gente quer mudar. Vai pegar aqui o texto, a variável texto, ponto test, e ele vai receber o nosso radio button ponto text. Bem, o que eu fiz aqui? O que eu fiz foi basicamente o seguinte: eu peguei o nosso Radio Group, defini aqui que sempre que a gente clicar no Radio Group, ele vai ter que selecionar um elemento do Radio presente nele. E no Radio Group você tem o seguinte, você vai ter a variável Radio Group, que vai ser responsável por instanciar ela mesma aqui. E Checked ID, que é o que? Checked ID é basicamente o ID que você está selecionando aqui no Radio Group. Então se eu clicar nesse aqui, mudar para lá, esse vermelho, ele vai ter que selecionar o ID desse elemento button e definir a nossa variável aqui. Então, por isso que eu estava falando que não precisa você definir eles todos independentemente. Você precisa selecionar uma vez. Isso devido justamente à questão de poluição no código. Então, você define uma vez com o Radio Group e aqui está presente. Então, ele vai selecionar o radio que você clicou e vai
instanciar ele aqui. E sempre que você clicar nele, o texto presente no Radio Button, que é esse aqui que eu coloquei, mudar para olá, vai para o nosso text. Vai para o nosso text aqui em cima, nosso text view. Então vamos rodar aqui para ver o que acontece. Pronto, rodou aqui nosso programa, vamos testar. Bem, tá selecionando, tá funcionando. Só que vocês podem ver que ele tá pegando o texto aqui do nosso button. E não é isso bem que a gente quer fazer, certo? Então o que a gente vai fazer? Em vez de a gente selecionar o texto, a gente pode selecionar outro elemento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui o seguinte: if checked id igual qual id que a gente tem, pronto, id, pronto, olá, a gente vai mandar um texto diferente para lá. Teste recebe olá. Aí se não a gente, é para deixar o código mais, em vez de usar esse se, vamos usar dois ifs mesmo. r.id, pronto, bem-vindo. Colocar aqui texto, pronto, teste recebe bem-vindo. Pronto, vamos testar aqui. Vamos cancelar a aplicação anterior, vamos rodar uma nova, ver se deu certo. E olha só, pessoal, já está funcionando da forma que a gente quer. Então vocês não estão mais mandando um texto, agora estão mandando uma palavra que a gente quiser. Então isso seleciona, isso evita que você tenha que fazer sempre aquela gambiarra de estar mandando um texto presente aqui. Em vez de fazer isso, você pode fazer outra coisa. Você pode mandar um texto aqui, você pode mandar um número e etc. Então você pode mandar, por exemplo, um número 123. Já que ele é para um quesito de números, né? Ele só pode ser string, vamos deixar em string mesmo. Olha só, você pode usar números mesmo, você pode usar números, qualquer coisa que você queira. Então, necessariamente, você não precisa colocar o texto presente aqui no nosso Radio Button. Você pode colocar o texto que você quiser, fazendo uma checagem de IDs. Caso o ID checado, o ID que você clicou, no caso do radio que você clicou, for igual ao ID que você quiser, né, fazer essa checagem, ele manda uma coisa diferente. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei que se o meu ID checado for igual ao radio olá, que no caso é esse aqui de baixo, ele vai mandar a palavra 123 para esse termo aqui de cima. Olha só, está selecionado. Na hora que eu seleciono, ele manda 123. Caso o check ID for igual rádio bem-vindo, ele vai mandar aqui, que é esse botão aqui, ele vai mandar o 3131, que era para ser 321, mas eu errei. Então, sempre quando você clicar aqui, vai aparecer 131. Então, isso evita, justamente como eu já falei, você está mandando o texto presente no Radio Group, fazendo que seja uma coisa um pouco mais, uma espécie de gambiarra. Então vamos ao nosso próximo elemento, que é o switch. Então o nosso próximo elemento vai ser o switch. Então vamos já peguei para cá, prender ele aqui. Ele é mais simples de manusear, tá? Diferentemente do nosso anteriormente dito Radio Group, então ele é mais simples de ser manuseado. Como você pode ver, os common attributos são bem maiores, então eles praticamente são bem mais editáveis. Alguns deles você nem usa, mas alguns deles você pode estar utilizando lá no nosso código mesmo. Então vamos fazer o seguinte: em texto aqui a gente vai tirar mudar texto e pronto, tá aqui selecionado. Então vamos explorar alguns elementos. Como já falei, test color também tem a questão de você poder mudar o texto, a aparência do texto. Vamos colocar aqui large, um texto largo, médio, small, pequeno. Então tem várias outras oportunidades de você estar podendo mudar o seu texto. Então, vamos colocar aqui um texto bem largo. Ok, pronto. Vou botar um texto bem largo. Vamos explorar outros elementos aqui. Tamanho de texto, a gente pode colocar um 10, colocar um textinho mais pequeno e tal. Mudar a cor, vamos mudar a cor dele para vermelho também, não? Colocar azul dessa vez, a gente já colocou vermelho demais, pronto. Colocamos aqui. Bem, esses atributos aqui são os presentes no switch. Claro que tem muitos outros, muitos deles você vai ter que pesquisar para poder utilizar. No caso, a gente vai utilizar somente o básico mesmo, que é a questão de mudança de texto. Então, vamos para a parte do código, né?
Bem, a parte do código é a parte mais complicada. Ele funciona semelhantemente ao Radio Group, então a estrutura do código você vai ver que é bem parecida para não dizer quase igual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui o nosso switch. Vamos selecionar switch button para não ficar igual a instanciado na biblioteca, para não confundir nosso algoritmo. Find view by ID, switch, né, o tipo, r.id. Opa, a gente não definiu o tipo, tá aqui switch 2, mas vamos mudar aqui o ID dele para princípio de aprendizado. Mudar texto switch. Pronto. Defini o novo ID aqui, refatorar. E já até mudou aqui. O refactory tem essa capacidade, ele não muda só os elementos aqui no XML, tá? Nessa parte aqui de interface, ele muda também no código, tá? Então se você tiver mudado alguma coisa e tiver colocado em ID e for mudar aqui, ele vai mudar também com refactor, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai tratar a questão do código. Então, a gente vai clicar aqui buttons, vai clicar aqui switch button, que é o elemento que a gente vai editar, set on checked listener. Cara, é bem parecido com o termo anterior. Você pode ver que até a estrutura é a mesma. Set on changed listener. Set on changed listener. É a mesma coisa. Então por isso que eu falei que eles são bem parecidos, para não dizer quase iguais. Então em vez de a gente usar radio group, que seria o elemento, né? O elemento próprio que vai se chamar, a gente vai usar compound button, que é o termo responsável por instanciar o que vai fazer em cada virada daquele botãozinho. Você pode ver que ele funciona como um interruptor. Então, cada virada dessa, ele interpreta como se fosse um botão diferente. Então, no caso, você teria dois botões aqui. Então, meio que para efeito de interface parece um só, mas para o código são dois botões. Selecionar aqui on change listener. Perfeito. Você já pode ver que ele já instancia já as variáveis. Claro que tem exemplos aqui, você pode ver que ele não instancia, ele vai ficar assim, mas é muito simples você contornar isso. Você simplesmente aperta aqui uma chave, bota botão view e ele já vai aparecer aqui as variáveis que ele recomenda para você colocar. Então não é uma coisa muito difícil. Então o que a gente vai fazer depois? If is checked, vai colocar espaço, texto, .text, texto.text, recebe switch ativado. Aí if is checked, só que claro, negativo, vai colocar texto text, recebe switch desativado. Pronto, você definiu aqui já o seu switch, o que você quer que faça. Você pode ver que a estrutura dele é bem mais simples, porque ele dá só uma variável booleana aqui. Isso aqui é uma variável booleana, ele vai te dizer se está ligado ou não. Como eu falei, o código interpreta como se fossem dois botões, então em vez disso, de te mandar dois botões, aqui ele te manda somente uma variável booleana, que vai te mandar verdadeiro ou falso. Por isso que eu coloquei aqui, se checado ele vai dizer que o switch está ativado, se não checado ele vai dizer que está desativado. Então vamos testar aqui o nosso código. Pronto pessoal, como vocês estão vendo aqui, ele já está selecionando, já está fazendo o que a gente quer. Então, os dois estão funcionando simultaneamente, olha só. Você pode ver que quando eu desseleciono ele desativa, ele aparece switch desativado. Quando eu seleciono ele aparece switch ativado. Claro, está dando um erro com relação ao tamanho do texto, então vamos reduzir ele um pouco. Então vou reduzir ele um pouco e reiniciar a aplicação. Pronto, vocês podem ver, ele está desativando e ativando um item, o que é muito simples. Então, como é que esse código está funcionando aqui, pessoal? Ele basicamente funciona no mesmo tipo do Radio Group, por isso que eu coloquei esses dois no mesmo vídeo, porque eles são praticamente idênticos. Então, você vai selecionar primeiramente o termo, colocar set on changed listener. Após isso, ele vai colocar esse compound button, que é o termo que ele usa para definir se está ativado ou não. E o on-changed listener, ele vai definir automaticamente as variáveis, que é button view, que no caso é a visualização do botão, e o on-checked, que no caso é uma variável booleana. Então ele vai te retornar verdadeiro ou falso. Com isso você pode fazer a manipulação, colocando o if aqui, caso esteja ativado, fazer determinada coisa,
Como por exemplo, eu coloquei aqui para ativar nosso texto, para mandar esse texto aqui. Caso esteja desativado, ele vai mandar esse texto diferente aqui. Você pode perceber que são duas ações diferentes. Isso porque ele só tem duas ações, caso ativado e desativado. Claro, em um formulário você poderia colocar, por exemplo, caso o botão esteja ativado, aí você manda para o formulário um texto para cá, como se fosse uma espécie de mapa. A gente vai manipular mapas nos próximos vídeos. Então, você poderia fazer de forma bem simples. Então, aqui é uma forma bem simples de você poder manipular um texto, no caso ele fosse um formulário e ele tivesse duas opções. Por exemplo, se você tivesse um formulário e tivesse masculino e feminino, você poderia selecionar aqui. Caso tivesse ativado, seria masculino, caso desativado, seria feminino. Então, é uma espécie de seleção bem diversificada. Você pode fazer múltiplas coisas com isso e eles são bem utilizados em formulários para preenchimento de aplicativos, formulários de termos de contrato e etc. Então, são dois elementos muito importantes que você tem que aprender para você poder fazer uma aplicação de qualidade, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um feedback de vocês nos comentários, tá? Não esqueça de perguntar as dúvidas de vocês também. Eu vou deixar aqui embaixo um campo responsável por somente coletar as dúvidas de vocês. Então, ele vai ter dois links aí. Um link que eu vou deixar sinalizado para você colocar somente as suas dúvidas, tá bom? Então não me esqueça de seguir nas redes sociais, pessoal. Lá eu tô online 24 horas por dia, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então lá eu vou estar respondendo muita dúvida com relação a esses elementos, informar para vocês os próximos vídeos e etc. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, foi e tchau.